Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma dica de química. Propano C3H6. Esse propano aqui, possivelmente, o enunciado já começa errado, né? O propano é o CH3, CH2, CH3. Seria o propeno naquele ali. A fórmula dele é C3H8, mas aí deve ter sido erro da própria questão. Continuando, mas aqui não vai atrapalhar o raciocínio da questão. É um dos componentes do gás de cozinha. O número de mols de propano contidos em 3,01 vezes 10 a 22 moléculas dessa substância é igual. Ele quer saber quantos mols tem nessa quantidade de moléculas. Então a relação que você vai lembrar é que 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Como ele está falando de moléculas, é 1 mol de moléculas de propano tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano. E aí ele quer saber quantos mol. Então aqui vai ser o X. E do outro lado vai ser o 3,01 vezes 10 a 22. Então aqui é 22. Então aqui é a regrinha de 3. Aqui você passa o 6,02 multiplicando o X. E o 1 multiplicando 3,01 vezes 10 a 22. Logo, o X é 3,01 vezes 10. Eita. Vezes 10 a 22. Vezes 10 a 22. Opa. Vezes 10 a 22. Dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui vai dar. Eu já fiz a continha aqui. Já dá 0,5 vezes 10 a menos 1. E a gente vai ter que converter esse número, vamos dizer assim, em notação científica. 0,5 vezes 10 a menos 1, em notação científica, ficaria 5,0. Quando você passa a casa para a direita, né, da vírgula, corre uma vírgula para a direita, esse número aqui diminui em 1. Então vai ficar menos 2. Então o nosso gabarito é a alternativa letra A. Quer dizer que 3,01 vezes 10 a 22 moléculas do propano tem 5 vezes 10 a menos 2 mol, né? Já que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano. Então essa foi a dica de química. A gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo uma dica de química, né? Questãozinha sobre mol da banca VUNESP. Em 1 mol de moléculas de H3PO4, tem-se... Quando ele fala 1 mol, né, a gente tem que lembrar que 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Então, se ele fala 1 mol de moléculas, tem isso aqui de moléculas. 1 mol de átomos tem isso aqui de átomos, né? Então, vamos tentar analisar as alternativas. Letra A. Ele está dizendo que 1 mol dessa molécula tem 3 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e 10 a 23 átomos de fósforo. Não, a gente vai ver que nessa molécula aqui, nesse 1 mol, né, ele tem 3 mols de hidrogênio. Então você tem que saber que isso aqui não é 3 vezes 10 a 23, né? 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E esse valor aqui multiplicado por 3 não vai dar esse 3 aqui, né? Isso aqui vai dar 1,806 vezes 10 a 24. Então, letra A não é a resposta. A letra B também não é a resposta. Um átomo de cada elemento, né? Quando ele fala em mol, são 3 mols de hidrogênio, 1 mol de fósforo e 4 mols de oxigênio. A letra C, 3 íons. Não, seria o correto 3 mols de íons H+. Então aqui também não é a nossa resposta. 1 mol de cada elemento, né? Seriam 3 elementos, né? Um elemento hidrogênio, um elemento fósforo e um elemento oxigênio. Também não é a resposta. O nosso gabarito, então, é a alternativa letra E. Como ele está falando de mol aqui, né? Então você tem que lembrar que aqui são 3 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomo de fósforo e 4 mols de átomos de oxigênio. Como ele aqui não falou do hidrogênio, só falou do oxigênio e do fósforo, também está correto. Então nosso gabarito aqui é a alternativa letra E. Essa questão aqui, ela, né, confunde muito, né, o conceito de mol com o conceito de
de átomos, moléculas, mas você tem que lembrar que o mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Como ele está falando mol de moléculas, né? Então você tem que lembrar desse númerozinho muito grande aí para não se confundir. Questão aí bacana, Banca Vunesp. A gente volta numa próxima e até mais.